Pintei o cabelo de azul para que meu chefe parasse de me culpar pelos cabelos na comida dos clientes. Trabalhava em um restaurante familiar chamado Cozinha do Marcos, onde o dono, Ricardo, estava absolutamente convencido de que cada cabelo que encontravam na comida era meu. Não importava que tivéssemos cerca de 8 funcionários a mais com cabelo castanho igual ao meu. Não, segundo Ricardo, eu era quem perdia cabelo. A primeira vez que aconteceu, uma senhora encontrou um cabelo castanho comprido em suas panquecas. Ricardo se aproximou de mim imediatamente na frente de toda a cozinha e me disse: Fernanda, você tem que usar uma touca ou está demitida. Eu pensei, bem, tanto faz. Então comecei a usar a ridícula touca em cada turno. Mas então voltava a acontecer. Cada vez que alguém reclamava de cabelos na comida, Ricardo me apontava e ameaçava descontar do meu salário. Eu repetia uma e outra vez que não era eu porque, bem, eu usava touca. Mas ele apenas balançava a cabeça e dizia que eu estava sendo descuidada. Os outros garçons começaram a me olhar estranho, como se eu fosse algum tipo de infratora de saúde. O ponto alto chegou num sábado de manhã. Com pressa. Um homem de negócios pediu ovos Benedict e encontrou não um, mas 3 cabelos castanhos emaranhados em seu molho holandês. Estava furioso e ameaçou chamar a vigilância sanitária. Ricardo irrompeu na cozinha, com o rosto vermelho e suado, e me gritou na frente de todos: Fernanda, acabou. Mais uma reclamação por cabelo e você vai embora. Estava tão frustrada que quase chorei ali mesmo. Sabia com certeza que aqueles cabelos não eram meus porque usava o cabelo preso em um coque apertado sob aquela estúpida touca. Mas Ricardo não percebia. Foi então que notei algo que me encheu de raiva. Júlia, uma das cozinheiras, estava de pé bem atrás da grelha com sua longa juba castanha completamente solta, sem nem mesmo um rabo de cavalo à vista. Não usava nenhum tipo de proteção para o cabelo. Mas aqui está o truque. Ricardo não dirigiu uma palavra a ela porque era sua sobrinha. Naquela noite fui à farmácia e comprei a tinta azul mais brilhante que encontrei. Como um azul elétrico, daqueles que gritam, olhem para mim, do outro lado da sala. Tingi toda a cabeça no pequeno banheiro do meu apartamento, deixando manchas azuis por toda a pia e provavelmente no meu depósito de segurança. Na segunda-feira de manhã cheguei ao trabalho com cara de punk. Ricardo me olhou estranhamente, mas não disse nada. Coloquei a touca como sempre e comecei a trabalhar. Por volta da hora do almoço, um casal de idosos pediu o bolo de carne especial. 10 minutos depois me chamaram, e lá estava, um longo cabelo castanho sobre o purê de batatas. Eu apenas observei. E lá estava, um longo fio de cabelo castanho sobre o purê de batatas. Eu só observei. Meu coração disparou, mas não de nervosismo. Era adrenalina pura, do tipo que você sente quando finalmente tem a prova que esperava há meses. Pela primeira vez desde que pintei o cabelo de azul, tinha evidência concreta, irrefutável, de que nunca tinham sido meus cabelos nas comidas. Olhei para o casal de idosos que esperavam uma solução. A senhora tinha cara de nojo, empurrando o prato para o lado. O marido balançava a cabeça, claramente decepcionado. Normalmente eu chamaria Ricardo discretamente. Ele viria à mesa, me humilharia na frente dos clientes. E eu engolia mais uma vez. Mas hoje seria diferente. Senti que minhas mãos tremiam. Não de medo, mas de expectativa. Peguei o prato com cuidado, como se fosse uma evidência criminal preciosa, porque era exatamente isso que representava. A prova da minha inocência e da hipocrisia sistemática que eu vinha sofrendo. Caminhei lentamente até o balcão, onde Ricardo estava revisando alguns pedidos. Percebi que os outros funcionários notaram algo diferente na minha postura. Carla, a garçonete mais antiga, me olhou com curiosidade. João, o cozinheiro, levantou a cabeça da grelha. E Júlia? Júlia estava lá, trabalhando na chapa com seus cabelos castanhos soltos balançando livremente, sem nenhuma preocupação com a higiene. Nem sequer percebeu o que estava prestes a acontecer. Respirei fundo, sentindo o peso do momento. Meses de humilhação pública. Meses de ser tratada como uma funcionária problemática. Meses de ter minha competência questionada por algo que jamais havia feito. Tudo isso estava prestes a acabar. Parei bem no centro do salão, onde todos os clientes podiam me ver e me ouvir. O restaurante estava cheio para o almoço de segunda-feira. Perfeito. Mais testemunhas? Melhor. Ricardo! Gritei, com voz calma mais alta o suficiente para que metade dos clientes ouvisse. Preciso que você venha aqui resolver mais um dos meus problemas com cabelo na comida. Ele se aproximou com aquela confiança arrogante de sempre, já preparando o discurso de sempre. Podia ver em seus olhos que estava pronto para mais uma humilhação pública da Fernanda irresponsável. Deixe-me adivinhar. Disse alto para que os clientes ouvissem.
Você se esqueceu de prender o cabelo corretamente de novo? Foi quando fiz o movimento que mudaria tudo. Dramaticamente, com gestos bem lentos e deliberados, tirei minha touca. Meu cabelo azul elétrico caiu pelos meus ombros como uma cascata de rebeldia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo ficou literalmente boquiaberto. Alguns clientes soltaram os garfos. Até a música ambiente pareceu parar. Apontei para o fio castanho no prato, mantendo contato visual com Ricardo. Me explica como meu cabelo castanho está nesta comida, Ricardo. Seu rosto passou do vermelho ao branco em questão de segundos. Abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Os clientes começaram a murmurar entre si, alguns tirando os celulares para filmar o drama que se desenrolava. Estou esperando, continuei, mantendo a voz calma, mas firme. Como é que meu cabelo azul virou castanho neste prato? Foi então que Júlia finalmente percebeu o que estava acontecendo. Me olhou, depois para Ricardo, depois para seu próprio cabelo solto, e numa tentativa desesperada de passar despercebida, começou a procurar uma touca. Mas já era tarde demais. Vocês estão vendo isso? Anunciei para todo o restaurante, girando para mostrar meu cabelo azul para todos os clientes. Durante meses fui culpada por algo que nunca fiz. Agora todos vocês são testemunhas da verdade. Ricardo ainda gaguejava, tentando encontrar uma explicação. Bem, você... talvez seja de antes, quando eu ainda o quê? Ricardo, interrompi. Quando meu cabelo ainda era castanho. Isso foi há 3 semanas. Você está me dizendo que um fio de cabelo ficou 3 semanas vagando pela cozinha até parar no prato deste casal? Os murmúrios dos clientes ficaram mais altos. Algumas pessoas riram. Outras expressaram indignação. Estava ganhando a audiência. Tirei meu celular e comecei a gravar tudo. Pessoal, vocês não vão acreditar no que estou prestes a mostrar. Comecei uma transmissão ao vivo no Instagram. Meu nome é Fernanda. E durante meses fui humilhada publicamente pelo meu chefe, que me culpava por todos os cabelos encontrados na comida dos clientes. Mostrei meu cabelo azul para a câmera. Depois o fio castanho no prato. E então Ricardo, ainda completamente perdido. Este é Ricardo, meu chefe, que ainda não conseguiu me explicar como meu cabelo azul virou castanho neste prato. As visualizações começaram a aumentar rapidamente. Os comentários de apoio começaram a aparecer. Vai, Fernanda! Exponha esse chefe abusivo! Justiça para a garota do cabelo azul! Os clientes começaram a se levantar e ir embora sem pagar. Alguns expressaram nojo pelas condições sanitárias. Uma mulher disse em voz alta: se não sabem nem de onde vêm os cabelos na comida, imaginem o que mais pode estar errado aqui. E esta, continuei, virando a câmera para Júlia, que tentava se esconder atrás da chapa. É Júlia, sobrinha do Ricardo, que trabalha sem touca há meses, enquanto eu era humilhada diariamente. O vídeo já tinha centenas de visualizações, e os comentários não paravam de chegar. As hashtags começaram a aparecer. Cabelo azul justiça, justiça, para Fernanda, restaurante tóxico. Ricardo finalmente tentou tomar controle da situação. Fernanda, pare com isso agora ou você está demitida. Eu ri. Literalmente ri na cara dele. Me demitir? Ricardo, você acabou de perder metade dos seus clientes. Olha em volta. E era verdade. O restaurante estava se esvaziando. As pessoas pagavam suas contas rapidamente e saíam. Algumas nem se preocuparam em pagar. Além disso, continuei, ainda gravando. Você realmente quer me demitir na frente de milhares de pessoas assistindo ao vivo? Porque essa seria uma excelente forma de tornar esta situação ainda pior para você. Carla. A garçonete mais antiga se aproximou de mim. Fernanda, posso falar uma coisa? Olhou para a câmera. Trabalho aqui há 5 anos e sempre soube que esses cabelos não eram da Fernanda, mas Ricardo nunca quis escutar. João? O cozinheiro também se juntou a nós. É verdade, Ricardo me proibiu de reclamar das práticas da Júlia. Disse que se eu continuasse incomodando ela, estaria demitido. A revolta estava se espalhando. Outros funcionários começaram a se aproximar, cada um com suas próprias histórias de abuso e favoritismo. O que começou como minha vingança pessoal estava se transformando numa exposição completa das práticas abusivas do restaurante. Ricardo percebeu que estava perdendo o controle. Todos vocês estão demitidos, gritou. Todos. Perfeito, respondi. Porque assim você pode explicar para seus clientes restantes, se sobraram alguns, como vai funcionar o restaurante sem funcionários. O vídeo continuava ganhando força. Influenciadores locais começaram a compartilhar. Críticos gastronômicos da cidade expressaram horror nos comentários. A mídia local começou a mandar mensagens pedindo entrevistas.
Em menos de 1 hora, tinha passado de funcionária humilhada para celebridade local. E Ricardo? Ricardo estava descobrindo que suas ações tinham consequências. Consequências que jamais imaginou que pudessem vir de alguém que considerava insignificante. Mas isso era só o começo. O que não sabia era que uma jornalista investigativa local estava entre os espectadores da transmissão ao vivo, e ela estava muito interessada em saber mais sobre as práticas trabalhistas da cozinha do Marcos. 2 horas depois, meu celular não parava de tocar. As mensagens de apoio chegavam aos milhares. As pessoas compartilhavam suas próprias histórias de chefes abusivos. O vídeo tinha viralizado não só localmente, mas nacionalmente. Patrícia, da KQED News, foi a primeira jornalista a me ligar. Fernanda, vi sua transmissão ao vivo. Gostaria de fazer uma reportagem mais profunda sobre o que você viveu no restaurante. Posso ir te ver? Aceitei imediatamente. Já não se tratava só de mim. Se tratava de todos os funcionários que sofrem abuso silencioso todos os dias. Nos encontramos num café perto da minha casa. Patrícia tinha aquele ar sério de jornalista investigativa, mas também uma gentileza genuína que me fez sentir confortável para contar tudo. Me fala sobre o padrão de comportamento, disse gravando nossa conversa. Sempre era assim com os outros funcionários? Sempre, respondi. Mas comigo era pior porque eu questionava. Ricardo odiava quando eu tentava me defender. Tinha dias que me humilhava na frente dos clientes só para mostrar quem mandava. Mostrei meses de documentação que tinha guardado. Mensagens de texto onde Ricardo me ameaçava descontar do salário. Fotos de quando chegava em casa chorando depois de um dia especialmente difícil. Até algumas gravações de áudio que tinha feito discretamente durante as humilhações. Você sabia que isso poderia trazer problemas legais para ele? Perguntou Patrícia, folheando minhas anotações. Suspeitava, mas não sabia o que fazer. Preciso do emprego, sabe? Ou precisava. Agora nem sei se ainda tenho trabalho. Patrícia riu. Pelo que vi no vídeo, acho que essa é a menor das suas preocupações agora. Me contou que já tinha entrevistado 3 ex-funcionários do restaurante que confirmaram o padrão de abuso. Todos tinham histórias similares. Favorecimento para Júlia, humilhação pública para quem questionasse e ameaças constantes de demissão. Tem mais, disse. Recebi uma denúncia anônima de que o restaurante tem problemas sérios com a vigilância sanitária. Aparentemente não é só a questão dos cabelos. Meu estômago se revirou. Que tipo de problemas? Temperatura inadequada de alimentos, registros de limpeza falsificados, equipamentos de segurança em péssimo estado. A pessoa que me contatou diz que Ricardo instruía os funcionários a mentir durante as inspeções. Isso me fez lembrar várias situações estranhas que tinha presenciado. Vezes em que Ricardo apressadamente limpava a área da cozinha quando chegava alguém de fora. Vezes em que me pedia para guardar certas coisas no freezer só por hoje. Posso te dar mais detalhes sobre isso, disse. Documentei algumas coisas que pareciam estranhas, mas na época não sabia que eram tão graves. Patrícia sorriu. Fernanda, pode ser que você não perceba, mas construiu um caso sólido contra seu ex-chefe. Isso vai muito além de um vídeo viral. No dia seguinte, a reportagem foi ao ar. Era uma investigação de 15 minutos, sobre práticas abusivas em restaurantes familiares, usando a cozinha do Marcos como estudo de caso. Depoimentos de ex-funcionários, análises de especialistas em direito trabalhista e até uma entrevista com um inspetor da vigilância sanitária explicando os riscos das práticas que eu tinha documentado. Ricardo tentou fazer controle de danos, dando uma entrevista desastrosa onde chamou tudo de mal-entendido e disse que eu era uma funcionária problemática que distorceu a situação. Mas as evidências eram esmagadoras. O mais incrível foi a reação do público. As pessoas começaram a cancelar reservas, os fornecedores cancelaram contratos, e até o shopping onde o restaurante estava localizado emitiu uma nota dizendo que estavam avaliando a situação. Júlia também tentou se defender nas redes sociais, postando um vídeo onde chorava e dizia que nunca quis prejudicar ninguém. Mas os comentários foram devastadores. As pessoas não estavam interessadas em desculpas. Queriam responsabilização. Foi quando recebi a ligação que mudaria tudo. A doutora Ana, uma advogada especializada em direito trabalhista, tinha visto a reportagem e queria conversar comigo. Fernanda, você tem um caso muito forte para assédio moral. Discriminação e criação de ambiente de trabalho hostil, disse durante nossa consulta. Com as evidências que você tem, especialmente as gravações e os depoimentos dos colegas, este pode ser um caso exemplar. Exemplar como? Perguntei. Do tipo que muda a legislação. Do tipo que faz outros empregadores pensarem 2 vezes antes de tratar funcionários como Ricardo te tratou. Nessa mesma semana,
protocolizamos o processo. A repercussão foi imediata. Organizações de direitos trabalhistas entraram em contato oferecendo apoio. As universidades queriam estudar o caso. Até políticos começaram a usar minha história em discursos sobre reforma nas leis trabalhistas. Ricardo, desesperado, tentou me ligar várias vezes. Deixou mensagens no meu celular implorando para resolver isso sem advogados. Mas eu não estava interessada em negociações. A pressão sobre ele aumentou quando a vigilância sanitária fez uma inspeção surpresa. Encontraram exatamente o que Patrícia tinha denunciado: múltiplas infrações, registros falsificados e Júlia trabalhando sem equipamentos de proteção. O restaurante foi temporariamente fechado e as multas foram pesadas. Ricardo não conseguiu explicar aos inspetores por que só eu era obrigada a usar equipamentos de proteção, enquanto outros funcionários, especialmente Júlia, tinham regras diferentes. Cozinha do Marcos se tornou sinônimo de má administração e abuso trabalhista. Viraram memes. Os estudantes de administração usavam o caso como exemplo do que não fazer. O restaurante que antes era ponto de referência no bairro agora era símbolo de tudo o que estava errado no tratamento de funcionários em pequenos negócios. Mas para mim, a maior satisfação chegou quando recebi uma mensagem de uma jovem de outra cidade. Fernanda, vi sua história e decidi denunciar meu chefe que faz coisas parecidas. Obrigada por me dar coragem. Era sobre isso desde o início. Não era sobre vingança. Era sobre dignidade. Era sobre mostrar que pessoas como Ricardo não podem continuar abusando de funcionários só porque acham que podem. 6 meses depois, estava no tribunal. O ambiente era solene, diferente do caos daquele dia no restaurante. Ricardo estava sentado na mesa da defesa, visivelmente abatido. Já não era o homem arrogante que me humilhava publicamente. A doutora Ana apresentou nosso caso meticulosamente. As gravações virais, os depoimentos dos colegas, a cobertura da mídia, tudo formava um quadro claro de abuso sistemático. Meritíssimo, disse. Este não é apenas um caso de conflito trabalhista. É sobre como um ambiente de trabalho tóxico pode devastar a vida de uma pessoa e como pequenos negócios podem abusar de funcionários vulneráveis. A defesa do Ricardo tentou argumentar que foram mal entendidos e que minha reação foi desproporcional. Mas quando minha advogada apresentou as evidências, meses de documentação, depoimentos de múltiplos funcionários e até o relatório da vigilância sanitária, ficou claro que não tinha como negar o padrão de abuso. O juiz foi direto. Senhor Ricardo, suas ações constituem assédio moral sistemático. A criação intencional de um ambiente de trabalho hostil para uma funcionária específica é inaceitável em qualquer contexto empresarial. Ganhei o processo. A indenização foi substancial, suficiente para compensar não só os danos materiais, mas especialmente os danos morais. O juiz citou especificamente o caso como exemplo de como comportamentos aparentemente pequenos podem ter impactos devastadores na vida dos funcionários. Ricardo foi forçado a vender sua casa para pagar a indenização e as multas da vigilância sanitária. O restaurante nunca mais reabriu. Júlia conseguiu emprego em outro lugar, mas sua reputação também foi manchada pela associação com o caso. Mas a vitória legal foi só parte da história. O que realmente importava era o que eu fiz com ela. Usei parte da indenização para realizar um sonho que nem sabia que tinha: abrir meu próprio negócio. Cabelo Azul Lanches começou como um food truck simples, mas se tornou um sucesso instantâneo. Não era só porque eu tinha ficado famosa, embora isso tenha ajudado. Era porque eu realmente me importava com cada detalhe. Cada funcionário era tratado com respeito. Cada cliente recebia não só boa comida, mas também um ambiente onde se sentiam bem-vindos. Contratei Carla, João e outros ex-funcionários da Cozinha do Marcos. Criamos um ambiente de trabalho onde ninguém tinha medo de dar opiniões, onde todos usavam os mesmos equipamentos de proteção, onde não existia favoritismo. Nunca pensei que trabalhar pudesse ser assim. Me disse Carla um dia, enquanto limpávamos o food truck no fim do turno. Sem medo, sem tensão constante. O food truck se tornou mais que um negócio. Virou símbolo. As pessoas vinham não só pela comida, mas pelo que representávamos. Funcionários de outros restaurantes passavam para contar suas próprias histórias de abuso e pedir conselhos. Comecei a dar palestras sobre direitos trabalhistas em escolas de gastronomia e administração. Sempre começava contando minha história, mostrando como uma situação aparentemente simples, cabelo na comida, pode esconder anos de abuso sistemático. A dignidade no trabalho não é um luxo, dizia para as plateias. É um direito básico, e quando esse direito é violado, temos que ter coragem para nos defender. As universidades começaram a usar meu caso como estudo,
Não só sobre direitos trabalhistas, mas sobre como as redes sociais podem ser usadas para expor injustiças e criar mudanças reais. Um ano depois da vitória judicial, recebi um e-mail que me fez chorar. Era de uma jovem chamada Bruna, que trabalhava num restaurante em outro estado. Fernanda, meu chefe me fazia coisas parecidas. Me culpava por problemas que não eram meus. Me humilhava na frente dos clientes. Depois de ver sua história, gravei algumas situações e também processei ele. Ganhei. Queria te agradecer por me dar coragem para não aceitar esse tratamento. Anexa ao e-mail estava uma foto. Bruna sorria na frente do próprio food truck, com um grande adesivo na lateral que dizia "Inspirado pela Fernanda do cabelo azul". Essa foi a verdadeira vitória. Não foi o dinheiro da indenização ou a fama momentânea. Foi saber que minha história tinha inspirado outras pessoas a não aceitar tratamento abusivo. Voltei ao lugar onde era a cozinha do Marcos algumas vezes. Agora era uma loja de roupas bem-sucedida. A nova proprietária, uma mulher adorável chamada Lucia, colocou uma pequena placa no local. Aqui nasceu a revolução do cabelo azul. Fernanda, obrigada por nos ensinar sobre dignidade no trabalho. E Ricardo? Soube por acaso que estava trabalhando como garçom numa cidade vizinha. Alguém disse que ele tinha mudado, que tratava os colegas com respeito. Parte de mim ficou feliz por isso. Nunca quis destruir a vida dele. Só queria que ele entendesse que suas ações tinham consequências. Júlia também aprendeu algumas lições. Me procurou um dia, quase 2 anos depois de tudo ter acontecido. Veio ao food truck e pediu para conversar. Fernanda, sei que não tenho o direito de pedir desculpas depois de tanto tempo, disse com os olhos cheios de lágrimas. Mas precisava te dizer que tudo foi culpa minha. Sabia que aqueles cabelos eram meus, mas deixei que te culpassem porque era mais fácil. Eu poderia ter sido cruel. Poderia ter dito coisas que a machucassem, mas percebi que guardar raiva não me levaria a lugar nenhum. Júlia, o que importa é que você aprendeu, e que isso nunca mais aconteça com ninguém. Ela assentiu e se afastou. Nunca mais a vi. Mas soube que se tornou uma defensora dos direitos dos trabalhadores na empresa onde trabalhava. 5 anos depois, Cabelo Azul Lanches tinha se tornado uma pequena cadeia de food trucks. Ainda pintava o cabelo de azul. Tinha se tornado minha marca registrada. Mas também tinha se tornado um símbolo de resistência e dignidade. Recebi um prêmio da Câmara de Comércio local por empreendedorismo social. No discurso, falei sobre como uma situação de abuso tinha se transformado em oportunidade de crescimento. Às vezes, as piores experiências nos preparam para as melhores oportunidades, disse para a plateia. Não deixem ninguém diminuir vocês. Não aceitem tratamento abusivo. E lembrem-se, às vezes, tudo o que precisamos é coragem para mostrar quem realmente somos. Terminei o discurso tirando um elástico do cabelo e deixando que meus fios azuis caíssem pelos meus ombros. A plateia explodiu em aplausos. Depois da cerimônia, uma jovem se aproximou. Tinha cabelo rosa e olhos determinados. Fernanda, meu nome é Camila. Trabalho numa empresa onde meu chefe me trata mal. Depois de ouvir sua história, decidi que não vou aceitar mais isso. Sorri e dei meu cartão. Qualquer coisa que precisar, me liga. Ninguém merece ser tratado como eu fui tratada. Ela apertou minha mão e disse: Obrigada por nos ensinar que podemos ser mais fortes do que pensamos. Voltei para casa naquela noite pensando em como a vida pode ser surpreendente. 6 anos atrás, eu era uma funcionária assustada que aceitava humilhação porque precisava do emprego. Hoje, era uma empresária respeitada que usava sua plataforma para defender outros. Tudo começou com uma decisão simples: pintar o cabelo de azul. Mas, na verdade, foi muito mais que isso. Foi decidir que merecia ser tratada com dignidade. Foi escolher lutar por mim mesma quando ninguém mais faria. E se pudesse voltar no tempo e falar com aquela Fernanda assustada no banheiro do apartamento, misturando tinta azul, diria: faz isso.